Exemplo número 2. A média histórica de notas para o curso de técnico em enfermagem em uma determinada escola é de 9. Então, esse 9 é a média populacional. O diretor dessa escola de ensino técnico em enfermagem acredita que esta média está caindo. Para verificar sua suspeita, seleciona-se uma amostra de 29 estudantes. Então, 29 é o tamanho da amostra representado pela letra N. Então, 29 estudantes do curso técnico em enfermagem. A média da amostra foi de 8,3. Então, X barra, média amostral. E o desvio padrão encontrado foi de 1,5. Desvio padrão relativo à amostra. Então, é o desvio padrão amostral, representado por S. S é igual a 1,5. Aplique um teste de hipótese a um nível de significância de 0,1, que é o alfa, e verifique se a suspeita do diretor é verdadeira. Suponha a população aproximadamente normal. Por quê? O número da amostra, o tamanho da amostra é de 29. 29 é menor que 30. Então, para que nós possamos trabalhar, é necessário que a gente conheça a distribuição da população e que ela se distribua normalmente. Senão, não podemos resolver o exercício. Tirando os dados do exemplo número 2, temos a média populacional como sendo a nota 9, o tamanho da amostra como sendo 29, a média da amostra 8,3, o desvio padrão amostral 1,5, então nós temos o desvio padrão da população desconhecido, nós temos S, o desvio padrão amostral, e o nível de significância alfa igual a 0,1. Então, primeiro nós temos que montar a hipótese nula e a hipótese alternativa. Para a montagem das hipóteses, então é necessário que se leia atentamente o problema e tente retirar as informações dele. Então, o diretor da escola de ensino em enfermagem acredita que esta média está caindo. Então, a média populacional da nota é 9, mas o diretor acredita que esta média está diminuindo. Então, Mi menor que 9. Então, esta é a hipótese alternativa, porque na hipótese alternativa não vai o sinal de igual. Então, em contrapartida, temos a hipótese nula como sendo maior ou igual a 9. Então, o primeiro passo foi feito, que é a montagem da hipótese nula e da hipótese alternativa. A distribuição, então, como nós não conhecemos o sigma, nós vamos trabalhar com a distribuição T de student. Então, aqui nós vamos trabalhar com a distribuição T de student. Porque a nossa amostra, ou melhor, o nosso desvio padrão, ele é desconhecido, o desvio padrão populacional. E como a amostra é 29, menor que 30, então o problema diz no final supor a população aproximadamente normal, senão nós não poderíamos resolver o exercício. Agora vamos tentar descobrir se é um teste bilateral ou unilateral. Então, olhando o sinal da hipótese alternativa, nós verificamos que nós temos o sinal de menor. Então, menor, eu uso como regra prática, biquinho virado para este lado, a área também está deste lado. Então, nós temos um teste unilateral, com a área para a esquerda. Como nós temos um alfa de 0,1, então esta área aqui equivale a 0,1. Nós temos aqui o ponto crítico, então é o T crítico, e lembrando que na distribuição T de student, nós precisamos também dos graus de liberdade, GL. E o grau de liberdade é N menos 1, então nós temos como graus de liberdade 28, porque a nossa amostra é 29. Diferente da distribuição normal, a distribuição T de student, nós precisamos desta área aqui. Então, nós vamos na tabela de T e vamos na coluna do 0,1
com 28 graus de liberdade para tirarmos o valor do T crítico, que é de menos 1,3125. Feito isso, nós vamos calcular a estatística de teste, que é T de teste, porque a distribuição ela é de student, T de student. X barra, que é a média amostral, menos a média populacional, dividido pelo desvio padrão amostral, S, que ainda está dividido por N, que é o tamanho da amostra. Temos uma média amostral de 8,3, menos uma média populacional de 9, dividido pelo desvio padrão amostral de 1,5, e ainda dividido pela raiz de 29. Então, o valor da estatística de teste foi de menos 2,51. 2,51 encontra-se para cá. Então, esta é a minha área de rejeição. Para cá, aceitação. Para cá, do T crítico, rejeição. Então, a minha conclusão é que eu rejeito o H0. Isto significa rejeitar a hipótese nula. Então, eu tenho evidências suficientes, baseado na amostra que eu recolhi, de que o diretor da escola ele tem razão. A média dos cursos técnicos em enfermagem é menor do que 9, tá? Diminuindo.